Eu, milfano. E você, silfana? Antônio Prata e Felipe Rocha. Mulher pelada. Toda sexta-feira, lá pelas 6:30 da tarde, o meu pai aparecia para nos buscar. Assim que dobrava a esquina, dava 2 buzinadas curtas, era o sinal para que pegássemos as nossas mochilas e corrêssemos para a rua. Geralmente íamos a algum restaurante ou bar, onde ele encontrava os amigos e a namorada, e nos esbaldávamos misturando Coca-Cola com suquita, comendo frango a passarinho com batata frita e mandando para a cucuia em meia hora toda a harmonia nutricional que a minha mãe tinha conquistado a duras penas ao longo da semana. Nas épocas em que meu pai tinha alguma peça em cartaz, costumávamos passar pelo teatro, antes ou depois do bar, para que ele checasse a bilheteria, conversasse com os atores, visse o público entrando ou, caso o espetáculo já tivesse começado, aferisse o êxito da noite pelo número de pipoqueiros na calçada. Quando eu tinha uns 5 anos, estreou Bésame Mucho no Cultura Artística. Foi o maior sucesso do meu pai. Coisa para 3, 4 pipoqueiros. Mas eu não o considerava um homem realizado. Muito pelo contrário. É que aos olhos de uma criança, aquele teatro, embora um marco arquitetônico paulistano, era incapaz de competir com a exuberância kitsch das casas de strip adjacentes. Que apelo tinha um painel de Di Cavalcante, diante de neons, em forma de dançarinas de cancã, levantando e abaixando as pernas, bocas abrindo e fechando, luas cheias, crescentes e minguantes, cometas espichando as caudas, estrelas acendendo e apagando. O que podia o projeto modernista de Rino Levi, entre fachadas imitando castelo medieval, gruta rochosa, chalé alpino, com portas espelhadas, douradas, prateadas, forradas de couro preto, branco ou vermelho. Por aquelas portas, eu pude ver de relance 1 ou 2 vezes os palcos esfumaçados, o pisca-pisca da luz estrobo, as prateleiras repletas de garrafas coloridas e assim confirmar que o teatro do meu pai era o estabelecimento mais desanimado da região. Eu morria de vontade de saber mais sobre aquela Disneylândia noturna. Mas eu não abri a boca, com receio de magoar o meu pai, lembrando-lhe da simplicidade do seu teatro. Uma noite, contudo, ao sairmos do Cultura Artística, com o nariz colado no vidro de trás do carro e os olhos hipnotizados pelos neons, a curiosidade venceu o pudor e eu perguntei por que aqueles teatros eram tão mais incrementados que o dele. Por que o dele, mesmo fazendo tanto sucesso, não investia em luzes, em decoração, adequando-se ao nível da vizinhança? Sem aparentar nenhum ressentimento, meu pai explicou que as casas por trás dos luminosos não eram teatros, mas bares. Estranho. Eu conhecia muitos bares. O que tornava aqueles tão diferentes dos outros, em que comíamos frango a passarinho com batata frita e misturávamos coca com suquita. Com a maior naturalidade, o meu pai respondeu: mulheres peladas. Eu fiquei bastante intrigado. Do alto da minha meia década de existência, mulher pelada não evocava nada, além da imagem da minha mãe entrando ou saindo do banho, de touca na cabeça, toalha na mão, cheiro de shampoo no ar, gotículas de vapor nos azulejos. Talvez a fumaça vista pelas portas entreabertas fosse vapor dos chuveiros em que as tais mulheres se banhavam, mas algumas questões maiores permaneciam sem resposta. O que levaria mulheres a tomar banho num bar?
Por que permaneceriam peladas depois da ducha? Qual seria a graça de comer frango a passarinho com a bunda de fora? A explicação do meu pai só aumentou a minha confusão. As mulheres peladas estariam lá porque homens que não tinham namoradas apareciam especialmente para vê-las. De novo, impossível ligar a causa e efeito. Por quê? Um homem sem namorada ia querer ver uma mulher pelada, ainda mais num bar. Enquanto rumávamos para o restaurante, subindo a Consolação, fiquei imaginando os tais sujeitos, solitários, com cabelos desgrenhados e barbas por fazer, a bebericar tristemente seus chopes, enquanto mães nuas iam e vinham com toalhas enroladas na cabeça, parando eventualmente entre as mesas para, apoiando o pé no assento de uma cadeira, passar cera depilatória. Incapaz de visualizar tamanho despautério, eu pedi ao meu pai que nos levasse a um bar de mulher pelada na próxima sexta-feira. Não dava, ele disse. Eram proibidas para crianças. Então, pela primeira vez naquela noite, alguma lógica apareceu. A proibição deveria ser para evitar que víssemos os tais homens sem namorada sofrendo em meio ao vapor, aos neons e às toucas de banho. Aceitei a situação, com certo alívio até. O teatro do meu pai não era, afinal de contas, o estabelecimento mais triste da região. Só quase 20 anos mais tarde atravessei uma daquelas portas espelhadas. As mulheres eram diferentes do que eu havia imaginado. Mas os homens estavam lá, bem como eu os havia pintado.